Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero trazer aqui indicações de leitura para vocês. Vamos começar com o livro O Plano Daniel. Vou colocar aqui para vocês verem. Ele é do Rick Warren, Dr. Daniel Amen e Dr. Mark Hyman, ou Hyman, não sei direito. Não sei pronunciar esses nomes estrangeiros, mas é mais ou menos isso. E ele vai falar sobre a vida de Daniel, sobre a conduta de Daniel, um livro que vai falar sobre a alimentação, sobre a maneira mesmo de levarmos uma vida saudável, e eu achei bem interessante. Tem um outro livro que é do Hernandes Dias Lopes, Vida, a Grande Escola de Deus, e ele vai trazer alguns personagens bíblicos que vai nos inspirar com as suas histórias e nos trazer lições de vida. Tem ainda do Hernandes Dias Lopes, Perdão, a Cura das Emoções. Esse livro, eu me interessei muito por ele. Assim que eu vi na livraria, eu queria. No dia eu acabei não levando, mas eu retornei lá e comprei-o. E ele fala sobre perdão. A Bíblia fala muito sobre perdão e é algo importante na nossa vida, porque o perdão ele liberta. E liberta não só o outro, mas liberta a gente também. Porque quando a gente perdoa, a gente pensa que a gente está fazendo bem ao outro, mas a gente está fazendo um bem maior ainda a nós mesmos, que é o de perdoar e nos livrar das amarras, da mágoa, do rancor. Uma amiga minha, a quem eu emprestei esse livro, leu, ela disse que gostou muito. Inclusive, ela me devolveu hoje para eu gravar. Tá aqui. Então, é uma boa indicação de leitura. Tem Deus Está no Controle. Ele é um livro escrito por mulheres para mulheres. Isso não quer dizer que se algum homem quiser ler, será impedido, né? Mas ele é um livro voltado para mulheres e por ser escrito para mulheres, ele tem um contexto falando mais da vida da mulher. Mas ele vai falar sobre várias áreas da vida. Ele vai falar sobre discernimento espiritual, ele vai falar sobre serviço, ele vai falar sobre obediência, ele vai falar sobre o chamado, viver o chamado de Deus para a nossa vida. Ele vai falar sobre submissão. Então ele vai trazer vários ensinamentos acerca de diversas áreas da nossa vida que a gente pode estar aproveitando. Ele é um devocional, geralmente devocional a gente lê uma página por dia. Então também super indico. Tem um também que é um devocional, também do Hernandes Dias Lopes. Hoje só deu Hernandes Dias Lopes aqui. É um pastor que eu super recomendo, ele é presbiteriano, é muito bíblico, tudo que ele traz é realmente fundamentado na Bíblia, por isso que eu admiro muito, acompanho nas redes sociais e sempre que posso adquiro algum livro dele para que eu possa estar lendo. Gotas de Sabedoria para a Alma. Tem um outro que é Gotas de Paz para a Alma e ele é azul, se não me falha a memória. Ele tem a capinha azul. É o mesmo, segue essa mesma linha e ele é baseado no livro de Provérbios. Então ele inteiro, do início ao fim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele vem falando sobre o livro de Provérbios. Inclusive já era para eu ter iniciado a leitura dele hoje, porque eu pretendo lê-lo esse ano. E como ele é anual, no caso ele é um plano de leitura anual, você lê uma página por dia, já era para eu ter começado a ler hoje. Então hoje ainda, eu estou aqui gravando, tem um outro vídeo ainda para gravar para o canal. Hoje meu plano é gravar 2 vídeos aqui para o canal do YouTube, e também vou estar postando no Instagram. Mas ainda hoje eu quero ler a paginazinha referente ao dia 1º de janeiro de 2022. É um livro bom, Provérbios é um livro riquíssimo. Provérbios vai falar sobre amizade, sobre família, vai falar sobre finanças. Eu nunca vi um livro tão rico na Bíblia quanto o livro de Provérbios. É muito ensinamento e eu sei que se você ler, você não vai se arrepender, porque você vai ser muito, mas muito edificado mesmo. Tem também um livro aqui, As Cordas Mágicas, e o autor é Mitch Albom. Ele não é um livro teológico, ou seja, um livro que vai falar da Bíblia de Deus, mas ele é um livro que vai falar sobre um grande violonista, que é Frank Presto, na verdade Francisco Presto. E ele é um livro bem legal. Ele é um livro que tem um pouco de ficção. Tanto é que tem uma parte aqui que fala das cordas mágicas, que eu não lembro direito, mas o Francisco, acho que ele comprou, ele ganhou um violão. E o violão tem 6 cordas, obviamente, só que essas cordas eram azuis.
E em uma determinada fase da vida essas cordas quebravam. E cada vez que essa corda quebrava, isso trazia um impacto na vida do Francisco e na vida de alguém que estava ligada direto ou indiretamente ao Francisco. Então eu achei muito legal, eu chorei com essa história. Eu não lembro muita coisa do livro, porque às vezes a gente lê e com o tempo você vai esquecendo. É por isso que é bom sempre a gente fazer uma leitura e uma releitura do livro. E tanto é que esse livro está entrando na minha lista de releitura, exatamente para me lembrar novamente da história do Francisco Presto. É um livro muito bom, eu super recomendo. Então, como boa leitora, não só recomendo livros teológicos. Claro, eu gosto de ler teologia por causa do meu... livros teológicos por causa do meu ministério. Eu preciso, eu prego, eu estou gravando vídeo para o YouTube. Às vezes estou dando uma palavra na congregação da qual faço parte, então eu estou dando aconselhamento. Então eu tenho sempre que estar cheia para que eu possa servir as pessoas por meio da palavra, por meio do meu ministério, que é esse ministério da palavra. Mas e lembrando que eu não sou teóloga, algumas pessoas pensam que eu fiz teologia, que eu faço teologia. Eu não faço teologia, não sou seminarista, mas assim, eu sou uma leitora da Bíblia, eu sou uma leitora de livros e eu gosto muito de ler. É por isso que todo o conhecimento que eu tenho eu adquiri lendo e participando da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, como boa batista, eu sou amante da EBD, então eu gosto de Bíblia, eu gosto de estudar, eu gosto de tirar dúvidas. E assim, o conhecimento ele é muito amplo, a gente nunca sabe tudo. E quando a gente pensa que sabe sobre um assunto, Deus tem sempre algo a nos ensinar, algo a mais a nos ensinar. É igual quando você lê um versículo, quer ver um texto bíblico interessante, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é um salmo que a gente já ouviu muita pregação, a gente já ouviu muita reflexão, ou a gente já leu muito, mas eu tenho certeza que cada vez que você lê esse salmo, Deus vai ministrar o seu coração de maneira diferente, de maneira nova, porque tem sempre algo novo de Deus para nós. A gente vive em novidade de vida. Então a Bíblia é assim, ela é muito atual. A Bíblia é muito atual, ao contrário do que alguns pensam, que a Bíblia é um livro arcaico, isso e aquilo, não, querido. A Bíblia é um livro muito atual, ela se encaixa perfeitamente na atualidade. Tá bom? Então fica aí a minha dica de leitura, leiam literatura também, tem muito livro bom de literatura, leiam um pouco sobre política. Eu acredito que a gente deve ler de tudo um pouco. Claro que a gente deve ler e reter o que é bom, porque tem umas coisas que a gente lê que misericórdia. Mas assim, eu costumo ler e aí fazer uma peneira, passar por um filtro aí essa leitura. E aquilo que vai servir para minha edificação, eu guardo. Aquilo que não vai, eu descarto. E a vida vai seguindo. Então fica aí os livros que eu indiquei. Leiam, tente ler pelo menos um livro por mês. É muito bom, encaixa aí, faça um plano de leitura. Tenta ler um capítulo por dia, uma página por dia. Isso é muito bom. Você vai ver que a sua dicção vai melhorar, seu conhecimento vai melhorar. A sua maneira de se comunicar com as pessoas vai melhorar. Eu digo isso por mim. A minha dicção melhorou bastante. Na adolescência eu falava coisas que as pessoas não entendiam. Eu falava uma palavra, o povo entendia outra. Eu tinha a dicção muito presa. Não era nenhuma prega vocal, não é nenhum problema na boca, mas era um hábito mesmo que eu tinha de não até gesticular mesmo, abrindo a boca. Eu não abria muito, então eu falava assim, eu era muito tímida. Mais tímida do que eu ainda sou, então eu falava muito baixo, meio embolada. Então eu fui lendo e aí fui me desprendendo, tanto com a leitura, tanto com a escrita. Então é muito bom, a gente faz um bem incrível, além da gente ficar inteligente, né? A gente ter conteúdo para falar. Quando alguém puxar um assunto, a gente dominar aquele assunto e a gente não passar vergonha, a gente falar e edificar outras pessoas e ser edificado também. Porque quando a gente fala, a gente não só edifica, mas a gente é edificado também. Eu estou aqui falando para vocês, todos os meus vídeos que eu gravo para o canal, quando eu estou falando, eu estou sendo edificada também. Então essa espada de dois gumes, a palavra de Deus, essa espada de dois gumes. E a leitura também tem muito isso. Você é edificado, você edifica também. Então fica aí a minha dica de leitura. Aguardem o próximo vídeo e que o bondoso Deus continue nos abençoando. Um ano maravilhoso pra gente, que esse ano a gente se aproxime mais de Deus, a gente faça valer a pena essa vida que a gente tem, porque a vida é uma dádiva, queridos, a vida é um presente de Deus. Então não desperdice sua vida nesse ano,
Viva com prudência, viva com maturidade, tá? Não desperdice a sua vida com coisas que não valem a pena, ou até mesmo com pessoas que não valem a pena. Esse é o conselho que eu dou. Eu tô meio filósofa, todo início de ano a gente fica assim, né? Mas realmente é pra gente pensar, é pra gente refletir o que a gente está fazendo com esse presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. Será que a gente está aproveitando da maneira correta? Será que a gente está usufruindo da maneira correta? Será que a gente está perdendo tempo ou gastando tempo demais com coisa que não deveria, que não vai levar a lugar nenhum? Como tem sido a sua vida? E hoje, como 1º de janeiro, esse início de ano, nada melhor do que a gente parar para pensar no que a gente está fazendo com a nossa vida, porque a vida é um só. A Bíblia vai dizer que após a morte segue o juízo, então só se vive uma vez. E acabou. Depois da morte não tem mais o que se fazer. Tá bom? Então pensem direitinho, reflitam e leiam. Mas leiam muito mesmo. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.